Primeiro, boa tarde. Meu nome é Joana e eu sou do sexto semestre. E a aula, como vocês viram aqui e como vocês viram também no cronograma, vai ser sobre infecção do trato urinário. E... Oi? Eu sou vice-presidente esse semestre da Liga. E, primeiro, eu queria saber por que vocês acham que a gente escolheu infecção do trato urinário para colocar como uma aula dessa de um curso introdutório. Esse tipo de infecção tem uma importância muito grande na nossa prática médica, na nossa vida em geral, porque ela é muito comum. Quem for da medicina, com certeza, quando for trabalhar na emergência por um certo tempo, vai encontrar um caso de infecção do trato urinário, seja ela das diferentes classificações que a gente vai falar aqui, mas com certeza vai encontrar um caso desses. E eu tenho certeza que pelo menos alguma menina, principalmente menina, daqui dessa sala, já teve infecção do trato urinário. Porque, como a gente vai ver, é muito mais comum em mulheres. Pelos diferentes motivos que a gente vai abordar aqui. Então, é isso. Para começar, para a gente ter ideia da importância, são 150 milhões de novos casos por ano no mundo. Tem um dado que eu não coloquei aqui, mas pelo menos metade das mulheres vai ter infecção do trato urinário pelo menos uma vez na vida. E isso é muita coisa. E como essa doença causa um desconforto muito grande, então é importante a gente abordar aqui para vocês terem uma ideia do que é isso. Agora, assim, em adultos, jovens, que somos nós aqui, mulheres têm muito mais do que homens. Por quê? Alguém sabe? Algum fator que possa fazer mulheres ter mais infecção do trato urinário do que homens? Comprimento da uretra. Comprimento da uretra da mulher é muito melhor do que a do homem. Eu só coloquei aqui depois um esquema do trato urinário masculino para mostrar depois uma outra relação. Mas o da mulher é bem menor do que o do homem. Isso é óbvio, todo mundo sabe. Tem outros fatores também. Por exemplo, secreções prostáticas do homem, elas têm fator protetor. Então, os homens vão ter bem menos do que as mulheres. Por que, no caso, as crianças, os homens, às vezes, têm mais do que as mulheres? No caso, os meninos têm mais do que as meninas. É a questão da válvula válvula uretral posterior, que ela vai ter, às vezes os meninos têm, que é uma variação que tem nos homens, e isso vai propiciar que mais homens tenham, mais meninos. E quando chega nos idosos, por que é aproximadamente igual? A gente também vai ver isso daí. Mas só antecipando, nos homens, com o aumento da próstata, vocês vão ver aqui também no esquema, que eu vou mostrar já da anatomia, com o aumento da próstata vai fazer ter uma retenção urinária maior. E isso vai propiciar a multiplicação bacteriana na bexiga, e com isso vai ter uma infecção urinária. Mas é além disso aqui, continuando. A maioria das infecções da comunidade são cistites não complicadas. Isso aqui é a classificação, a gente vai ver já, tá? O que é uma cistite e o que é não complicada. E está muito relacionado também com o início da atividade sexual, por causa da proliferação, da contaminação da uretra durante o intercurso sexual. E uma coisa muito importante que vocês têm que saber, que isso aqui é muito relevante, é o sítio mais comum de infecção hospitalar. É muito, muito importante vocês saberem disso, porque está muito relacionado à catéter vesical. Catéter vesical é aqueles que colocam pela uretra, que muitas pessoas que estão internadas, principalmente em UTI, elas têm que usar a catéter vesical. Às vezes usam sem necessidade, mas muitas pessoas também precisam, e por ser um dispositivo invasivo, vai propiciar muito, muito, muito a ter infecção urinária. Ok? Agora, continuando. O que é infecção do trato urinário? Isso é importante a gente saber. Existe uma definição lá no guideline europeu que diz que precisa ter uma bacteriúria significativa. O que é bacteriúria? Bacteriúria na urina. Significativa vai depender dessa contagem de bactérias na questão da cultura da urina. Mas, isso aqui, pessoal, não conta muito, não. O que importa mesmo é que tem que ter bactéria e tem que ter sintoma. Tendo bactéria e tendo sintoma, é infecção urinária. Mas, se tiver só bactéria, vai ser a bacteriúria assintomática, que a gente vai abordar rapidinho no final, depois, que não é sempre que você precisa tratar e não é sempre que você vai descobrir isso. E que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Mas o que importa é infecção do trato urinário. Tem que ter bacteriúria, pode ser também por fungo em casos especiais, que a gente vai ver também, que é bem mais difícil. Mas do básico é bacteriúria e tem que ter sintoma. Aí vamos começar da classificação, tá?
Classificação das infecções do trato urinário. Primeiro, baixa e alta. O que é que vai definir que é baixa e alta? Porque se a gente disser só que é uma infecção do trato urinário, uma infecção urinária, não diz muita coisa, não. A gente precisa saber da localização para poder saber como vai ser o tratamento, quais são os riscos da pessoa e como é que a gente vai abordar. E também do que mais que a gente vai, no que mais a gente vai pensar para o diagnóstico daquela pessoa, porque varia muito a abordagem da pessoa dependendo dos sintomas. Primeiro, aqui, rim. Quando vai ter uma infecção no rim, aqui na pelve renal, nessa região, a gente chama de pielonefrite. A partir de agora, depois que eu apresentar essa linguagem, eu vou começar a usar esses termos que vão ser usados aqui, tá bom? Começar a usar pielonefrite, que é a infecção do rim, dos cálices, da pelve renal. Depois tem também a cistite, que é a infecção da bexiga. E uretrite é um ponto que a gente vai abordar depois, que é mais para fazer o diagnóstico diferencial das cistites. Mas que é a infecção do quê? Da uretra. Aí aqui, como vocês podem ver que até já foi falado, a uretra do homem é muito grande. E bem aqui, ó, tá a próstata. Isso aqui é importante, eu quero que vocês lembrem daqui da posição da próstata em relação à bexiga também, para saber por que nos homens mais velhos eles têm maior tendência a ter também infecção urinária. Por que nos homens a frequência de infecção urinária aumenta com o passar da idade? Isso é importante para vocês saberem. Vocês já ouviram falar de hiperplasia prostática benigna? É por isso. A próstata vai crescer, vai pressionar aqui, essa continuação aqui da uretra, e vai ter acúmulo de urina aqui na bexiga. Por isso vai propiciar, vai ter estase urinária, estase parado. Toda estase vai propiciar crescimento bacteriano. E aqui, estase urinária também vai. Aí, por isso que hiperplasia prostática benigna vai ter, sim, um aumento de infecção urinária em homens. Ok? Assim, qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? Qualquer coisa que não tenha ficado claro, vocês podem perguntar. Aqui. Agora, outra classificação que também é muito importante. ITU complicada e ITU não complicada. O termo complicado não quer dizer que o desfecho vai ser mais complicado, que a pessoa tem mais risco de morrer, não. O nome de ITU complicada quer dizer que a terapia pode não funcionar. A terapia pode ser falha. Se a pessoa tiver alguma condição que encaixe no complicada, aí existe maior chance de falha terapêutica. E por isso vai ter mais risco. Mas não é risco de morrer. Entendeu? Por exemplo, para ser um ITU não complicada, a pessoa precisa ter todos esses fatores. Não cumprindo ao menos um desses, já entra no complicado. Por exemplo, mulher. Mulher é não complicada, mas não é sempre. Ou seja, todos os homens, quando tem infecção urinária, é infecção urinária complicada. Por que é infecção urinária complicada? Porque ele vai ter alguma alteração que vai propiciar que ele tenha uma infecção urinária. Porque não é normal um homem ter infecção urinária. Olha o tamanho da uretra dele. Ainda tem as secreções prostáticas, que vão servir de defesa para eles. Então, não é comum. E também existe uma relação de que homem que tem infecção urinária pode ser também por má higiene. Depois eu vou falar logo para vocês. Por má higiene, a higiene do prepúcio, beleza? E também por sexo anal. Porque, como existe a contaminação, vai facilitar a subida também. Aí, esses são alguns fatores que podem também estar relacionados à infecção urinária em homem, mas não é comum, por isso é considerado complicado. Não grávidas. Por quê? Infecção urinária em grávidas aumenta muito o risco de abortamento, de nascimento de parto prematuro também. Por isso, grávidas são consideradas complicadas. Tá bom? Outro, imunocompetente. Se tiver qualquer condição de imunodepressão, seja ela um HIV, seja também diabetes, que a gente considera também que seja. Seja, deixa eu pensar no outro. Transplantados. Transplantados são, sim, considerados imunocompetentes, porque eles têm que ficar com as defesas mais baixas. É considerado complicado. Na comunidade, isso aqui a gente vai ver também com os germes. As bactérias que vão ser vistas lá na cultura, você vai ver qual é. E, se for dos não comuns, da comunidade, vai ser o dos outros mais complicados. Aí, como vai ter uma chance maior de falha terapêutica, vai estar complicado. Sem obstrução de função urinária. Lembra da hiperplasia prostática benigna? Que a próstata aumenta, vai ter uma retenção lá. Isso é uma alteração. Vai ter, tipo, uma obstrução aqui. Esse é um dos fatores que vai ter uma obstrução. Outro, por exemplo, que é muito comum aqui,
Nefrolitíase, que é a pedra nos rins, é muito comum e pode causar uma obstrução, por exemplo, no ureter. Que vocês viram aqui o ureter? Deixa eu voltar aqui, ó, ureter. Caminho aqui. Se tiver uma obstrução aqui, vai ter retenção urinária aqui, vai facilitar a colonização, pode ter sintoma. E é muito comum também pessoas com nefrolitíase, vou usar o termo nefrolitíase agora, tá? Como já usei e expliquei, vou usar o termo. Com pessoas com nefrolitíase, elas terem infecção urinária. Outro, disfunção urinária também, corpo estranho. Corpo estranho, por exemplo, o dispositivo invasivo. Essa questão corpo estranho e dispositivo invasivo vai entrar no mesmo. O catéter. O catéter, como já foi falado, propicia, sim, a infecção, a proliferação bacteriana, porque é um corpo estranho, é algo de fora, não é algo natural. E vai propiciar também a aderência lá das bactérias. E não fechar critérios para sepse. Vocês já têm uma ideia do que é sepse? Já foi falado várias vezes por aqui, eu acho. Sepse, que é aquela infecção generalizada que vai se espalhar e que que acontece muito em infecção urinária hospitalar, que já foi falado também. É muito comum se espalhar pelo corpo virar sepse, tá bom? É a chamada sepse urinária. Deu para entender mais ou menos a diferença entre complicada e não complicada? Porque isso aqui é muito importante para o tratamento. A gente vai basear muito o tratamento na ter o complicada e não complicada e também na questão de ser alta ou baixa. Tá bom? Isso é muito importante. Cadê? Aí sim. Como é que acontece essa infecção? Ela simplesmente existe? Ou o que vai acontecer? O que a gente tem no nosso corpo que evita que a gente tenha uma infecção urinária? Tem aqui vários mecanismos de defesa do nosso corpo. Um deles é a característica da urina. A nossa urina é como? O pH dela é ácido. Isso daí já serve também como mecanismo de defesa. Tem outro que é a osmolaridade e também concentração de ureia. Ela é muito concentrada. Nossa urina é muito concentrada. E isso também já vai servir de mecanismo de defesa para subida de bactérias. Esvaziamento vesical significa urinar, tá bom? É o que acontece, porque vocês já ouviram várias vezes a mãe de vocês brigando: menino, não prende a urina, porque senão tu vai ter infecção urinária. Isso faz sentido, sim, porque aí o esvaziamento vesical vai limpar a uretra. E limpando a uretra, qualquer bactéria que tivesse lá, ela vai sair. Por isso que também tem, eu vou falar depois na parte do sumário de urina, como é que você colhe a urina para fazer o sumário. Existe toda aquela técnica. Você lava, faz primeiro a asepsia, você limpa toda a região genital, depois você despreza o primeiro jato. Por que desprezar o primeiro jato? Porque nesse primeiro jato vão sair bactérias. Bactérias que talvez estivessem lá na sua uretra e que não era para estar lá. Aí, nesse primeiro jato, vai sair. Aquelas que estiver causando a infecção vão estar mais em cima. E se tiver mesmo lá, já vai ter uma quantidade tão grande que não vai sair tudo. Então, é só aquelas que estão colonizando a borda da uretra. Aí, depois, você despreza o primeiro jato, vai sair uma parte, vão sair as bactérias, você pega o jato médio, você pega aquele jato meio e despreza o final. Quem que já fez exame de urina, teve que coletar a urina, sabe que é assim que funciona. Primeiro você lava, depois despreza o primeiro jato, depois aproveita o jato médio e o resto você despreza também. Bom? Outra coisa é a válvula vesicoureteral. O que é isso? Válvula vesico, lembra bexiga, ureteral, ureter. É bem aqui. Essa válvula aqui que impede que a urina suba. Quando tipo está muito cheia a bexiga, ela impede que a urina suba. E que vá juntar a urina aqui, que vai propiciar a proliferação bacteriana aqui. É basicamente isso. Outro, microbiota vaginal, secreções prostáticas. A vagina tem, sim, a sua microbiota normal, porque o trato urinário é estéril, tá? A urina não é para ter nada de bactéria. Mas a vagina tem, sim, umas bactérias que a presença delas lá também facilita, o pH vaginal é ácido também. E isso também ajuda na proteção. Está aqui, pH vaginal ácido, ajuda na proteção contra essa subida de bactérias, que é o que vai ser falado agora. As principais vias de como essas bactérias vão chegar no trato urinário, já que lá é estéril.
Como é que ela vai chegar? Subindo, é a principal. Essas outras aqui, existe outra aqui que é a via hematogênica, que é a pelo sangue. Por exemplo, vocês tiveram aula ontem de TB, não foi? Ele falou que TB pode dar em todo canto. Falou. Pode dar também TB no rim. Existe. Eu não vou falar sobre isso porque é um caso extremo. Mas vocês também devem saber que TB também dá no rim. E a via de contágio lá do rim é hematogênica, pelo sangue. Daí, basta vocês saberem isso. Vocês precisam saber mesmo como é que acontece a via ascendente. Via linfática e de fístula vesicoenteral, fístula entre a bexiga e o intestino, são muito raros. Muito, muito raros. Saibam só que existe, mas foquem na ascendente e na hematogênica, tá bom? É o que importa, é o que vocês realmente precisam saber. Que é que está aqui, a via ascendente. Como é que acontece essa colonização periuretral? Como é que acontece isso? Numa mulher, durante o intercurso sexual, vai ter uma colonização por causa do atrito. Não sei se vocês também já ouviram falar que é muito comum mulheres que têm vida sexual ativa ter cistite. Vocês já ouviram falar? É muito comum. Por quê? Porque vai ter uma colonização depois da relação sexual. Vai ter uma colonização da uretra devido ao atrito. Na mulher acontece assim. No homem, existe também a colonização e essa subida vai acontecer da mesma forma. Tá aqui as bactériazinhas estão subindo pela uretra e vão colonizar aqui. Bom? Aí essas bactérias vêm da onde? É outra coisa importante de vocês saberem, que também vai ser abordado já já. De onde é que vêm essas bactérias? Podem vir do trato genital, ou não, do trato gastrointestinal. Vem do trato gastrointestinal e também podem vir da pele. Bom? Mas a gente vai já ver aqui na etiologia. Está aqui só para vocês terem uma ideia de como é que é essa disseminação hematogênica. Está aqui agentes comuns, estáfilo, E. coli também, que a gente vai já ver que está a principal E. coli. E que elas vêm aqui pelo sangue e vêm aqui e formam o quê? Como é o nome da infecção alta? Isso. E o nome da infecção da bexiga? Isso. E da uretra? Isso. Muito bem. Aí aqui vai ter a subida, da mesma forma que já foi falado, vai ser por via ascendente, vai vir aqui pela uretra, vai aqui entrar na bexiga. Quando a válvula vesicoureteral não funciona, vai ter uma subida também, que é o chamado refluxo vesicoureteral. Vai subir e também vai poder causar infecções mais altas, do mesmo jeito que pela hematogênica, só por vias diferentes. Ficou claro a questão de que a bactéria chega no trato urinário pela subida? Ficou claro isso? E quais são as bactérias? Qual é a principal bactéria? Por favor, é importante a gente saber disso. Que a principal é a E. coli. Vocês já ouviram falar da E. coli? Ela é muito importante por causa disso. E como é que ela chega lá? E por que ela é tão boa nisso? Por causa das fímbrias, pessoal. Fímbrias são esses pelinhos, entre muitas aspas, tá? Que aqui tem na E. coli. São esses vários pelinhos. E o que ela vai fazer? Vai aderir. Vai aderir na parede da bexiga e vai subindo por tropismo. Ela vai se multiplicando, ela não vai subindo assim sozinha, não. Vai se multiplicando e vai chegando mais em cima, vai subindo, ascendendo pela bexiga, pela parede da bexiga. Ela não vai subindo andando, não. Ela vai subindo multiplicando. Outro fator que é muito importante é a urease. A urease transforma a ureia em amônia. O que vai acontecer isso daí? Vai diminuir ou vai aumentar o pH da urina. Lembra que a acidez era um fator importante, um fator protetor importante de evitar a infecção urinária? E algumas bactérias elas têm a urease. E essa urease vai facilitar a subida delas. E vai facilitar a colonização e a infecção. A E. coli é uma das principais. Por quê? Nas não complicadas, ela pega mesmo de 80% a 85% dessas infecções. Ela é a causadora. Nas não complicadas, ela também é a principal. Tipo, nas hospitalares, ela também é a principal. A diferença entre as da comunidade e as hospitalares é porque nas hospitalares vão ter mais bactérias não comuns, que a gente vai já falar um pouquinho delas, mas vai ser rápido. Que tem mais bactérias não comuns, mas ela continua sendo uma maioria. Enquanto na comunidade, a maioria dela mesmo. A maioria é E. coli. Vocês conhecerem alguém que tiver feito uma cultura da urina
e que tenha tido infecção urinária, vocês vão ver. É coli, está lá, muito provavelmente. A não ser que tenha sido uma questão hospitalar e tenha sido uma bactéria absolutamente diferente, tipo Pseudomonas, que também é incomum. Mas no hospital, a proporção dela aumenta bastante. Cadê outros? Outros causadores de infecção urinária não complicada. Tem proteus, Klebsiella e Staphylos saprophyticus. São algumas delas. E nas hospitalares tem Pseudomonas, Cândida. Vocês lembram que eu falei que também pode ter fungo causando? É num caso muito, muito especial. Pessoas com diabetes têm maior chance de ter Cândida. Pessoas com catéter vesical têm maior chance de ter Cândida. Ou seja, não é comum ter Cândida, ok? Não é comum você ter uma infecção urinária por Cândida. E algumas bactérias também estão relacionadas a certas condições. Por exemplo, de nefrolitise. Proteus e Klebsiella, elas vão favorecer também a formação do cálculo. Elas estão relacionadas tanto com o cálculo quanto com a infecção. E isso é importante porque elas formam alguns dos principais tipos de cálculos. Porque existem vários tipos de cálculos. São formados de diferentes substâncias. E elas estão relacionadas a alguns dos principais tipos de cálculo que existem. Bom? E S. aureus, como já foi citado aqui na figurinha também. S. aureus também vai poder vir por via hematogênica. Vai poder causar a bacteremia também. Está muito relacionado. Alguma dúvida quanto à questão da bactéria, da patogênese, de como é que surge a infecção urinária? Alguma dúvida? Alguma coisa não ficou clara? Vocês querem que eu explique de novo? Alguma coisa? Quadro. Antes de passar para cá. Vocês já viram ali, mas não era para ter visto, não. Quando é uma infecção baixa, o que vocês acham que a pessoa vai ter de sintoma? Vai. Quero algumas tentativas de adivinhar dos sintomas. Vai. Dor, ardura, muito bem. O que mais? A pessoa vai querer também ir muitas vezes no banheiro. E a quantidade de urina que ela vai liberar por vez? É bem pouca. O nome disso, vou já mostrar, é polaciúria. O termo técnico que a gente usa para isso. Vai urinar muitas vezes e vai urinar pouco em cada uma dessas vezes. Outra coisa que é importante é a urgência. É muito comum também a pessoa com infecção urinária, ela tem que correr para o banheiro, porque senão ela vai urinar na roupa. E ela tem que correr para o banheiro por causa disso. Urgência também é comum na infecção baixa. Como é o nome da infecção baixa? Isso. Como é o nome da outra possibilidade de uma infecção baixa? Isso. Que já a gente vai abordar um pouquinho da uretrite também. Cadê? Disúria. Disúria é o desconforto a urinar, tá bom? Aí, polaciúria, já foi falado. Urgência, dor também, suprapúbica, dor. É comum também ter, pode ter. E outra, hematúria. Quando tem uma pessoa está com quadro de cistite, vamos lá, a pessoa está com disúria, polaciúria, urgência e tem hematúria. Isso classifica essa cistite como complicada? Não classifica. Porque a hematúria não dá nenhuma complicação a mais. É só um sangramento que está tendo lá por causa de lesão da invasão da bactéria. Ponto. Isso não vai classificar como complicado. A mulher não está grávida. Que não tem nada. Para começar, né, é uma mulher, não está grávida, não tem nenhuma doença prévia, não tem nenhuma obstrução, não tem nenhum cateter, não tem nada, então vai continuar sendo não complicada. Essa hematúria não vai fazer ser complicada, não. Isso é importante, tá, pessoal? Não vai mudar. Pielonefrite. Vocês já viram. Mas aí, a pielonefrite já é uma infecção mais alta, ela vai ter um acometimento mais sistêmico, mas é um acometimento mais... Você vai ter sintomas mais sistêmicos. Por exemplo, febre. Tinha febre na cistite? Tinha, não. A pessoa está com febre, que é uma febre alta, não é uma febre baixa, que dá para você ignorar. Com calafrios. Tem dor lombar também, que é muito comum a pessoa ter dor lombar. Náusea, vômito e o Giordano. Vocês sabem o que é o Giordano? Giordano é um sinal que a gente vê quando vai fazer o exame físico, aí você dá uma batidinha com a mão desse jeito. É punho percussão, o nome técnico disso, mas são umas batidinhas com a mão. Você dá na região lombar da pessoa. Quando o Giordano é positivo, significa que ela vai sentir dor. É basicamente isso. E por quê? Por causa da pielonefrite. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Outra coisa. Vocês, acho que dá para perceber que
essa apresentação desse quadro clínico aqui parece muito com outras coisas. Se uma pessoa aparecer só com uma disúria, e aí? Você pergunta, você está urinando mais? Não. Tem urgência? Não. Tem hematúria? Não. Tem uma dor suprapúbica? Não. E aí? A pessoa aparece só com uma disúria. Você tem que pensar em outras possibilidades também. Você não vai logo tratar para infecção urinária assim, loucamente. Mas outra coisa que é importante, se a pessoa estiver com disúria e palaciúria, 90% das vezes vai ser uma infecção urinária. Mas se tiver só uma disúria, você já tem que investigar com mais cuidado. Disúria, palaciúria, sim. Porque o diagnóstico é clínico. Principalmente na cistite não complicada, o diagnóstico é clínico. Você não precisa passar nada. Você não precisa passar exame nenhum. Você vai só gastar dinheiro se você passar exame. É gasto desnecessário de dinheiro. Mas aí vamos abordar um pouquinho os diagnósticos diferenciais. Porque a gente precisa saber quais são as principais coisas que a gente tem que ver quando a pessoa aparece com um quadro desses. Porque parece muito com outras coisas. E você não vai arriscar tratar a pessoa para uma pielonefrite. E pode ser tipo uma nefrolitíase, só uma crise. Pode ser que não tenha uma infecção na hora lá. Pode ser. Mas a dor da nefrolitíase, normalmente, ela irradia para baixo, aqui para a região genital. Isso já é um indicativo, mas você também tem que investigar. Cuidado. Outra coisa, lembra da uretrite? Ela é o principal diagnóstico diferencial de cistite. Por quê? Porque na uretrite vai dar o quê? Disúria. Às vezes, o principal causador de uretrite é clamídia. Clamídia dá sintoma? Não. Quando dá, é só disúria. Acabou, não é mais nada. Enquanto, no caso, por exemplo, dos homens, pode ser uma gonorreia, mas gonorreia vai dar o quê? Corrimento. E isso é uma coisa importante que vocês têm que perguntar. Vocês têm que perguntar se a pessoa está com corrimento. No caso da mulher, tem que perguntar também do corrimento, tem que perguntar se ela tem dor na relação sexual, porque já pode ser de uma vaginite, uma vulvovaginite. E isso você vai perceber como? Na história. Perguntando, conversando com o paciente. Não ignorem essas outras queixas aqui, de corrimento, de nada disso, que é muito importante para diferenciar. E isso vai mudar o tratamento. Outro, da pielonefrite. Já falamos um pouquinho da nefrolitíase e tem a nefrite intersticial alérgica. Como é que eu vou diferenciar desse negócio aqui, com essa alergia desses remédios aqui? Pergunta. Principalmente perguntando. O quadro clínico é igual, mas o principal é a pergunta. Mas daqui a pouco a gente vai ver como é a abordagem de sintomas parecidos com a pielonefrite. Vocês vão descobrir também que na cultura e no sumário dá para você diferenciar da nefrite intersticial alérgica da pielonefrite. Mas, primeiramente, é bom perguntar, porque às vezes já dá para saber. E muito cuidado, pessoal, devia ter colocado até pintadinho aqui, muito cuidado com o idoso. Já foi falado na aula de pneumonia. E também aqui é muito importante, idoso nem sempre vai ter a apresentação clássica de um caso de qualquer coisa. Nem sempre ele vai ter. Numa pneumonia, às vezes ele tem só uma desorientação. Numa infecção urinária também ele pode ter só uma desorientação. E isso merece muito cuidado, porque idoso é muito complicado de se abordar. Porque ele pode ter só uma desorientação, ele pode não sentir nada desses sintomas urinários e ser uma pielonefrite e depois vai papocar o rim dele e a culpa é sua. Basicamente é isso. É a mesma questão com os imunossuprimidos. Você tem que tomar muito cuidado também, porque às vezes eles não têm uma apresentação clássica, não tem aquela apresentação bonitinha da dor lombar, da febre. Às vezes eles não têm a febre, não tem a dor lombar. Por isso, muito cuidado, pessoal. Muito importante lembrar dos idosos. Agora, como é que é o tratamento? Opa, não, pera. Diagnóstico ainda. Da não complicada, como é que é o da cistite? É clínico. Diagnóstico clínico, você já está autorizado a tratar. Quando uma pessoa tem o quadro típico de cistite, você está autorizado a tratar direto, sem precisar de sumário de urina, nem de urocultura. Tá? E se a apresentação for não típica, como já foi falado, só do disúria, você pode pedir, sim, um sumário, pode pedir a cultura. Nesse caso, pode. Porque não é típico e você não tem a obrigação de saber que não é típico, mas você tem a obrigação de desconfiar de outras coisas. Então, por isso, você faz sumário e cultura. Gente, sumário é diferente de cultura, tá? Só para diferenciar logo. No sumário de urina, você vê algumas outras características, você vê as características da urina, enquanto na cultura, você vai colocar para crescer. Vai ver qual foi a bactéria que cresceu lá. Já a gente vai falar mais um pouquinho.
Na pielonefrite e nas complicadas, você tem que fazer sumário de urina e cultura antes do tratamento empírico. Você pode tratar sim, mas antes você tem que fazer sumário de urina e cultura. Tanto na pielonefrite, quanto na cistite complicada, quanto na pielonefrite complicada. Isso é muito importante. Caso clínico. Mulher, 25 anos, chega na emergência, você que está atendendo. Mulher está com disúria, está com polaciúria, sim, está com urgência. E ela relatou que ela não tem mais nada. Ela não sente mais nada, não tem nenhuma outra doença, não tem mais nada. O que vocês vão pensar logo? Cistite. Qual? Não complicada. Precisa passar exame? Então, trata. Já a gente vai ver o tratamento. Agora, uma senhorinha, 60 anos, diabética, tem litíase urinária, já tem um histórico de 20 anos que ela tem essas pedras no rim. E ela chega com febre alta, com dor lombar. Ela chega com calafrios também. Você vai pensar em quê? Uma cistite. Complicada ou não complicada? Complicada, porque ela tem os fatores que podem atrapalhar o tratamento, podem causar falha terapêutica. Já aí junta pielonefrite complicada, aí é que você tem que passar mesmo. Sumário de urina e cultura antes de tratar. Isso é importante, pessoal. E na complicada também vocês pensam, tipo, pielonefrite, como tem um acometimento mais sistêmico, a chance de virar sepse é maior. Por isso você tem que saber com o que você está lidando antes de você tratar. Você dá o tratamento empírico porque existe a maior probabilidade de ser aquele agente que você está pensando. Mas vai que não é. Aí você vai correr o risco de a pessoa piorar? Não. Aí você vai fazer antes a cultura para saber com que agente você está lidando. Para poder depois, se o agente não for sensível àquele antibiótico que você usou no tratamento empírico, você troca para um mais específico. Na complicada, você também precisa saber porque podem ter aqueles micro-organismos atípicos. Pode ser que tenha um micro-organismo atípico, por exemplo, numa pessoa que está com um catéter, está lá internado na UTI, um senhorzinho de 60 anos. Ele está lá internado na UTI e deu que ele está com infecção, ele está com um quadro de uma cistite. Aí, no caso dele, a cistite vai ser complicada. Ele é homem, está com catéter, e aí você faz o sumário e a cultura antes para você saber com o que você está lidando, porque existe uma chance de não ser um agente daqueles típicos comuns. Tá? Isso é muito importante, pessoal. Muito, muito mesmo. Entendam, por favor. Ficou claro? Se tem alguma dúvida quanto a isso, qualquer coisa. Agora, vamos ver o que é o sumário de urina. Quando você pega a urina, colhendo daquela forma que eu já expliquei, que é o jato médio. Normalmente, a gente prefere o jato médio. Que vai analisar as características da urina. Primeiro, você vai ver lá as características macroscópicas. Você vai ver cor, você vai ver se a urina é límpida, se ela é meio turva. Você vai ver pH, você vai ver densidade, você vai ver muita coisa. Depois vai ter lá questão de celularidade. Vai ter também a questão da celularidade, tem aqui o da piúria. Tá? O que é piúria? É leucócito lá na urina. Mas é qualquer coisa, não é a partir de 10 por campo. O campo é assim, você pega lá, vai analisar a urina, contou 10 leucócitos, é piúria. E isso é muito indicativo de infecção do trato urinário. É muito indicativo essa presença de leucócitos na urina. O teste do nitrito, assim, vocês vão ver também outras coisas, como se tiver hemácia, ou se tiver qualquer componente sanguíneo na urina, vai dar aqui, hematúria. A hematúria não necessariamente vai ser macroscópica, como aquela que o paciente relatou lá na história, que ele disse que a urina dele está com sangue. Nem sempre vai ser assim. Às vezes é só no sumário que você vai conseguir ver, porque você fez uma análise mais detalhada da urina. Aí também pode estar presente a hematúria. Teste do nitrito. O que é isso? Você vai lá fazer na urina, vai ver isso aqui vai indicar a presença de enterobactérias. Mas só vai aparecer se for maior do que 10 a 500 unidades formadoras de colônia por ml de urina. Por isso que é perigoso esse teste do nitrito. Porque pode dar um falso negativo. Precisa dessa quantidade e precisa ser das enterobactérias. Se não for, pode ser que dê falso negativo. Por isso, cuidado. Se der uma piúria, já é muito indicativo de ser uma infecção urinária. Se der hematúria também. Se der isso aqui positivo, o teste do nitrito positivo também. Mas existe a chance de dar falso negativo. Importante lembrar disso. Bom?
Aí, deixa eu ver. Cultura. Lembrem-se da colonização da uretra. Às vezes, num sumário que a gente faz de rotina, pode aparecer lá, presença de lactobacilos. Meu Deus, estou com infecção. E agora, né? Colheu lá os lactobacilos. Não necessariamente, pessoal. Porque lactobacilo é da colonização mesmo daquela região de fora. Provavelmente você colheu errado. Quando existe uma coleta errada, que não despreza o jato inicial, ou quando não faz a higiene direito, provavelmente vai aparecer bactérias lá que não estão dentro do seu trato urinário de verdade, estava só do lado e contaminou a urina. Nesse caso, é melhor fazer outro exame. E no caso da cultura, se crescer mais de um tipo, é uma infecção causada por mais de uma bactéria? O que vocês acham? Não, porque é para ser de uma bactéria. Se teve mais de uma bactéria crescendo lá, é porque teve contaminação, pessoal. Vai para ser de uma bactéria, tá bom? Vai crescer um tipo bacteriano lá, o que está causando a infecção. Se crescer mais de um, contaminou. Tá? E a cultura é diferente do sumário. Vocês têm que pedir realmente a cultura. Na hora lá vai ter que pedir sumário de urina e urocultura. Porque se pedir só o sumário de urina, não vai vir a cultura. Vai vir só o sumário de urina. Tá? Importante. E tratamento. Cistite. Não complicada. Você vai tratar com o quê? Quais são os principais causadores? São aquelas bactérias E. coli, que são as gram-negativas. E norfloxacino. Qual é a classe dele? Vocês que já tiveram aula de antimicrobianos? Para a primeira aula, ele está bem aqui. Ele vai puxar o pé de vocês, puxar o cabelo de vocês, se vocês não acertarem. Qual é? Isso mesmo. Muito bem. E por que usa quinolona? Exatamente. E assim, se vocês forem procurar em algumas fontes de fora, tipo algumas fontes dos Estados Unidos, Europa, fontes de fora, vamos dizer para vocês usarem Bactrim. O que é o Bactrim? Isso, pessoal, foi a primeira aula, mas dá para lembrar. Aí, sulfametoxazol e trimetropim. Por que não usa aqui no Brasil, então, se lá está dizendo que é para usar? É a questão da resistência. Aqui, a resistência dos micro-organismos a esse antibiótico já está muito alta, então não vale mais a pena usar. Tá bom? Não vale mais a pena usar o Bactrim, por isso usa logo o norfloxacino. Aí, aqui no caso, pielonefrite e deu complicado. Essas aqui são só outras opções, tá bom? Por exemplo, uma grávida, você não vai usar norfloxacino, que não pode usar quinolona em grávida. Você vai usar uma cefalexina. Aqui também, ceftriaxona, também, acho que cefalexina também entraria aqui. Mas você não vai usar uma quinolona numa grávida. Você vai usar outros que a grávida possa tomar. Aí, aqui na pielonefrite e teu complicada, usa a cipro. Por que usa a cipro? Também é uma quinolona. Vocês lembram que também é uma quinolona? Norfloxacin, ciprofloxacin no mesmo finalzinho. Também pega gram-negativo. Só que a cipro, ela tem uma concentração no sangue muito melhor do que a norfloxacin, tá bom? E as duas chegam na urina, mas como a cipro chega mais no sangue, ela é melhor para uma pielonefrite, que é uma infecção mais sistêmica, tipo, pega o rim, mas como você vê, a pessoa tem sintomas mais sistêmicos, tem febre, tem calafrio, tem sintomas mais sistêmicos. E no ITU complicada também, porque você não pode brincar com o ITU complicado. E por que não usa cipro na cistite não complicada? Se não dá para pegar, não pega tudo, não funciona também, tem uma boa concentração na urina, que também pega os gram-negativos, por que não usa a cipro na cistite não complicada? Por que ela não é a primeira opção? Porque a cipro é boa, pessoal. Você não vai aumentar a chance de ter resistência a esse antibiótico bom, enquanto tem outro que ainda pega. Por isso que nos países que ainda pode, você usa Bactrim, nos que não pode, a gente usa norfloxacin mesmo. Tipo, a gente. E a cipro você usa para infecção mais alta, porque você vai gastar um antibiótico desse. Vai aumentar a chance de ter resistência numa infecção baixa, enquanto você pode usar só na alta. E, assim, resistência é um problema muito sério que a gente está passando agora. Provavelmente, tipo, a resistência ao norfloxacino está aumentando já.
Daqui a alguns anos, talvez não possa mais usar o norfloxacina, a gente vai ter que encontrar outro antibiótico, vai ficar trocando direto, e esse é o nosso futuro. Ficar trocando de antibiótico, esperando aparecer antibióticos novos para a gente poder usar também. Esse é o nosso futuro. Viu? Se preparem. Aí, casinhos, os casinhos não são casinhos elaborados, é mais de reconhecimento de padrão. Quero que vocês reconheçam o padrão e digam só para vocês ver se vocês entenderam a abordagem de um paciente que chega dessa forma. Eu só quero saber mesmo se vocês entenderam a abordagem. Esses casinhos não são para você diagnosticar, fazer todo aquele negócio. Para ver se vocês entenderam a abordagem do paciente quando ele chega lá para você. Tá bom? Mulher, 23 anos, relato de isura, palaciúria e hematura há 2 dias. Nega corrimento, nega prurido, dispareunia. Dispareunia é dor na relação sexual, tá bom? Ela nega tudo isso. O que é? Cistite. É complicado ou é não complicado? E essa hematura é o quê? Não quer dizer nada? Muito bem. Não quer dizer nada essa hematura aqui. É não complicado. O que você vai fazer com ela, então? Norfloxacina. Quanto tempo? Eu não falei, mas vai ser mais ou menos 3 a 5 dias. Aí você passou 3 dias. Aí depois uma coisa que você tem que fazer é orientar o paciente, porque senão ela vai dizer que você tratou errado. Mas, na verdade, não é o tratamento errado. Porque no 3º dia, ela voltou lá no seu consultório e disse, doutor, não, melhorei. E aí? O que você faz agora? E com 3 dias, assim, quando começa a dar antibiótico, em 2 dias já melhora. 2 dias já dá para você ter uma melhora dos sintomas. Em 3 dias ela não melhorou. E aí? O que você faz agora? Isso. Faz sonagem de urina e faz cultura. Porque existem as possibilidades do porquê que aquele remédio não funcionou. Pode ser uma bactéria resistente? Pode. Uma bactéria incomum. Pode ser porque não é cistite? E qual é a possibilidade quando não é cistite? É a uretrite. No caso aqui é meio improvável, né? Porque ela está com disúria, palaciúria, hematura, está com tudo isso. Mas se fosse no caso só uma disúria, você também teria que considerar a possibilidade de uma uretrite. E qual é o principal causador de uretrite? Clamídia. E o tratamento para clamídia? Não sei se foi falado aqui. Doxiciclina. Muito bem. E também pode dar azitro. Pode dar azitro também. E, no caso, deixa eu passar logo aqui para o esqueminha. Ficou bem bonitinho o esqueminha. Norfloxacina, 3 a 5 dias. Continua com o sintoma no 3º dia, completa até o 5º, tá? Mas faz o sumário e a cultura. Aí continua com sintomas. Aí vamos ver os exames. Patógeno resistente, o que você faz? Troca de antibiótico. Urocultura negativa, provavelmente vai ser porque é uma uretrite e é uma clamídia. Aí você vai dar azitro, vai dar doxiciclina também, é outra possibilidade. E deu um agente sensível, e mesmo assim não funcionou. E aí? Será que é porque não é uma complicada? Daí você vai ter que investigar um pouquinho mais, porque se o agente era sensível, você fez tudo e a pessoa não melhorou com aquele remédio, você tem que dar uma investigada maior. Fazer um ultrassom de vias urinárias para saber o que aquela pessoa tem de errado, porque ela pode ter algum fator complicador que atrapalhou na terapêutica. Vocês lembram da definição de complicado? Que é porque atrapalha a terapêutica, existe possibilidade de falência terapêutica. Está aqui. Aí, por isso aqui, você vai investigar. Ficou claro? Essa questão da abordagem. O que vocês vão fazer quando chegar uma paciente assim para vocês? Claro? Tá bom. Agora, mais um casinho daqueles de reconhecimento de padrão, bem rapidinho. E a abordagem eu não vou mostrar muito por slide, porque como é uma questão mais específica do restante da abordagem da pielonefrite, além do uso do antibiótico, eu preferi não colocar aqui para falar para vocês. Vamos lá. Mulher, 46 anos, diabética, relato dor lombar e febre de 38,5 com calafrios há um dia. Ela começou a sentir ontem à noite, ou ontem à tarde. Ela está há um dia com isso. O que vocês vão pensar? Pielonefrite. Complicado ou não complicado? Complicado. Por quê? Ela é diabética. Aí o que você vai fazer para ela? Cipro. Por quanto tempo? Não falei, né? Mas por quanto tempo? Isso, 7 a 14 dias. Mas você pode fazer já por 7, assim, começando por 7. Aí, ótimo, ela melhorou, está ótimo em casa. Aí ela não melhorou, existe essa possibilidade. O que você faz? Existe a possibilidade de você internar também. Existem os critérios de internação.
que eu não quero abordar aqui porque vai ser muito específico, vai ser meio maçante, e tanto que eu nem botei slide sobre isso. Hã? Exatamente. Fica para o próximo curso, isso é importante. Vocês vão ver, a aula do professor Tassiano, muito boa. Provavelmente é ele, né? Pois é, a aula vai ser vai abordar mais essa parte que a gente não vai falar aqui. Mas no caso aqui, a paciente melhorou. Olha que coisa boa. Você passou 7 dias de si para a paciente melhorou. E o que mais que você poderia pensar com esse quadro aqui? Pronto, a nefrite. Ah, sim, uma coisa que eu não falei. Na nefrite não vai ter febre. Né? Provavelmente não vai ter febre. Aí dá para diferenciar um pouquinho. Pois é. Aí, eu só coloquei, além desse caso, algumas definições que é importante vocês saberem, tá? Vocês entendendo até aqui, entendendo mais ou menos a abordagem, entendendo o quadro clínico, patogênese e os principais agentes, já tá bom demais. Esses dois... Oi? Ah, tá. Essas definições que eu vou mostrar agora, é mais só para vocês saberem que existe mesmo. Vai ter uma abordagem muito mais aprofundada no nosso curso de atualização no próximo semestre, tá bom? A diferença de recaída e recidiva. Recaída é o mesmo episódio. E isso acontece tipo, até 2 semanas após o fim do tratamento. Aí você volta a ter sintomas. Aí considera o mesmo episódio, é uma recaída. Isso é uma divisãozinha didática, tá bom? E da recidiva é outro episódio. Vai ser depois de 2 semanas. Tipo, depois de 2 semanas, você voltou a ter sintoma. Caramba, tá muito quente mesmo aqui. Aí, depois de 2 semanas, você voltou a ter sintoma, é uma recidiva. Provavelmente é outro episódio, outro agente. E isso também vai direcionar um pouco o seu tratamento. Você pode escolher mudar de antibiótico, pode continuar com o mesmo antibiótico. Isso é importante para você saber, questão do tempo. Bom? Mas isso aí vocês vão ver com mais profundidade no nosso curso de atualização. Outra coisa, o que é ITU de repetição? Tem pessoas que, no caso... tem uma infecção urinária isolada, depois passa muito tempo sem ter, depois volta a ter uma infecção, mas é por casos bem isolados. Tipo, 3 anos depois, a pessoa teve outra. Mas quando você pega uma pessoa que tem 2 episódios em 6 meses, ou então 3 episódios em 1 ano, você começa a tomar mais cuidado. Porque, nesse caso aqui, já entra no critério de ITU de repetição. O que você vai fazer? Você vai investigar. Porque para uma pessoa estar tendo tanta infecção repetida, assim, não é normal. Então, você vai precisar investigar se ela tem alguma alteração anatômica funcional do trato urinário. Entendeu? Aí, o tratamento, você não vai começar a tratar direto, não. Vai começar direto a profilaxia, não. Você trata primeiro a infecção que a pessoa está. Já percebeu que ela está com infecção de repetição? Já entrou no critério? Você trata primeiro a infecção que ela está. Dependendo do tipo, você escolhe aqueles antibióticos que foram citados. E depois você começa a profilaxia. Profilaxia, eu vou só dar uma pincelada. Pode usar o Bractrim na profilaxia e também dá para usar nitrofurantoína, dá para usar outros medicamentos também na profilaxia. Profilaxia é diário, em geral é diário. E você toma à noite, uma dosezinha lá do antibiótico. Basicamente isso dá de repetição. E é muito importante, investigar a causa. Você tem que procurar a causa dessa infecção de repetição. Para quê? Para resolver. Para a pessoa não ficar tomando profilaxia pro resto da vida. Porque às vezes precisa. Mas para isso você tem que investigar antes. Não pode deixar a profilaxia pro resto da vida da pessoa sem antes investigar. Tá? E esse outro aqui, nosso último conceito, tá? De hoje, de bacteriúria assintomática. Vocês se lembram que na definição de ITU, é sintoma com bactéria ou que não tem sintoma? E aí? Eu vou tratar. Passei uma cultura para a minha paciente que não tem nada, ela é jovem, não tem nada de complicação. Passei uma cultura para ela assim, só porque eu queria mesmo. Aí deu que ela tinha acima de 10 a 15 unidades formadoras de colônia. E foi isso 2 vezes. Eu fiz isso com ela uma vez, mas eu insisti, fiz de novo. E ela deu esse número elevado aqui de bactéria na cultura. E aí, eu trato? Trato? Não trato. Por quê? Ela está grávida? Tá, não. Vai ter algum fator comprovador? Vai, não. Ela é jovem. Ela, vamos supor, ela é sexualmente ativa. Então, ela tem critérios que vão ter a maior chance de ter uma colonização daquela área. E não está causando sintoma, pessoal. Então, se não está causando sintoma, você não precisa tratar.
Porque se ela está lá, provavelmente tem uma virulência mais baixa, então quando ela tiver sintoma, você faz. E outra coisa que foi errada. Para que passar a cultura numa mulher que não tem nada? Não tem sintoma, se ela não está grávida, para que você vai passar a urocultura para ela? Não tem necessidade. É gasto de dinheiro à toa. Vamos sempre lembrar, vamos economizar o dinheiro do governo, porque o povo já está gastando demais, aí a gente tem que economizar mesmo do nosso lado. E no caso dos homens, a única amostra assim já dá. Já conta com uma bactéria assintomática. Quando é que trata, então? Gestantes. Por quê? Mesmo que trata na gestante? O que é que infecção urinária em gestante aumenta a chance de ter? Isso. Aborto e parto prematuro. E nas gestantes, você vai fazer, logo na primeira consulta do pré-natal, você já vai passar, aí você vai fazer o acompanhamento. E também, depois de tratar, no caso da gestante, você faz também um acompanhamento, uma cultura, para ver se realmente acabou mesmo a bactéria lá. E procedimento invasivo nas vias urinárias. Porque você vai fazer uma cirurgia, você vai fazer uma cirurgia para o seu cálculo renal. Mas você está lá com a bacteriúria. E aí você vai fazer a cirurgia aberta, tá? Para tirar o cálculo, no caso. Só para ficar bem mais invasivo mesmo. Aí você vai lá fazer a cirurgia lá aberta. E aí? Precisa tratar? Precisa. Por quê? Porque vai aumentar a chance de a pessoa ter complicação por causa dessa bacteriúria aqui, que na hora não está causando sintoma, mas depois do procedimento pode causar sintoma, sim. Por isso você tem que tratar. Tem uma outra condição que é tipo transplantado, é muito específico. Transplantado renal, no primeiro mês que fez transplante, você precisa fazer urocultura de acompanhamento, para ver se ele não tem bacteriúria assintomática, mas é muito específico. Lembrem principalmente das gestantes. E se ainda quiserem lembrar mais lembrem também do pessoal dos procedimentos invasivos, que é importante você tratar a bacteriúria assintomática. O que é que importa? Tem bactéria, não tem sintoma. Não trata sempre. E também é errado ficar passando cultura sem necessidade. Bom? Eu acho que eu corri um pouquinho, mas deu um tempo razoável. Ficou claro, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Alguma dúvida quanto à questão da medicação, do tratamento, da patogênese também, dos principais agentes? Alguma dúvida, alguma pergunta, qualquer coisa? Uma coisa? Ficou claro? Então tá bom. Então, terminar, tá? Obrigada. Tomem cuidado aí com não esvaziem a bexiga de vocês. Sair daqui, vocês vão no banheiro. Não corram risco, principalmente as meninas, não corram risco. Vão no banheiro, não prendam urina. Cuidem da sua bexiga, cuidem dos seus rins, pessoal. Você só tem 2 rins.